Olá, gente. Hoje, ENAD 2017, questão 32. Uma máquina utilizada para a injeção de matéria-prima de polímeros no processamento de produtos plásticos é controlada por um controlador lógico programável, CLP. Durante o processo de fabricação, essa máquina simplesmente parou de acionar o pistão pneumático S1, responsável pela abertura do molde e retirada das peças produzidas. Na manutenção corretiva do referido equipamento, foi realizada inspeção por meio do software de supervisão do próprio CLP. A sequência de instruções em programação LEDER para inspeção está ilustrada na figura a seguir. Temos aqui o diagrama LEDER. A bobina S1 é ativada por uma ligação em série de 4 contatos, A normalmente fechado, B e C normalmente abertos e D normalmente fechado. A bobina S2 é ativada por A normalmente fechado e C normalmente aberto, paralelos com E normalmente fechado e G normalmente fechado, esse conjunto em série com F normalmente fechado. A legenda nos diz que A é o botão liga-desliga, B é o sensor de temperatura do molde, C é o sensor tempo de injeção, D é o sensor enchimento de matéria-prima, E é o sensor porta aberta, F é o sensor parafuso injetor, rosca de matéria-prima, G é o sensor compartimento de matéria-prima, S1 é o acionamento abertura do molde e S2 é o acionamento abertura da porta da máquina. Considerando as possíveis causas de o molde não ter sido aberto, avalie as afirmações a seguir. 1. O sensor C está em nível baixo, pois não reconheceu o final do processo. 2. O sensor B está em nível baixo, pois não atingiu a temperatura necessária para a abertura do molde de injeção. 3. O sensor D está em nível alto, pois reconheceu que a matéria-prima ainda estava no compartimento do molde. É correto o que se afirma em... E aí temos as 5 alternativas aqui. Bom, analisar essas afirmativas aqui, por termos tão pouca informação do processo, só a legenda e um breve descritivo, é muito vago. Então temos que assumir as condições que acionam S1 apenas como as condições lógicas. Vou explicar aqui esse raciocínio. Na afirmação 1, é dito que o sensor C estar em nível baixo é uma justificativa para que S1 não acione. Realmente, o sensor C em nível baixo, esse contato normalmente aberto de C, não permitirá o acionamento de S1. Se as condições estão em série, qualquer uma delas que for falsa, não permite o acionamento da bobina. E, acompanhando a justificativa do sensor C estar em nível baixo, temos que não reconhecer o final do processo. A legenda do sensor C nos diz que é o sensor tempo de injeção. Podemos interpretar que o tempo de injeção é justamente o tempo até o final do processo, mas é uma interpretação. Então, não há como a gente julgar a afirmação 1 por essa segunda parte. Mas, pela primeira parte, podemos dizer que sim, realmente, o sensor C estar em nível baixo não permite o acionamento de S1. Então vamos julgá-la como verdadeira. E o sensor B está em nível baixo é o que acompanha a afirmação 2. Pelo mesmo motivo da afirmação 1, o sensor B em nível baixo também não permite que S1 ative. O motivo é que o sensor B está em nível baixo, pois não atingiu a temperatura necessária para a abertura do molde de injeção. E na legenda temos que B é o sensor temperatura do molde. Faz sentido, mas, novamente, não temos informações suficientes. Então, vamos julgar como verdadeira, simplesmente pela análise lógica da afirmação. Na afirmação 3, o sensor D está em nível alto,
também é uma afirmação verdadeira. Temos que o D é um contato normalmente fechado. Logo, se o sensor D está em nível alto, esse contato normalmente fechado abre, não permitindo a energização de S1. Então, mais uma afirmação verdadeira, ao todo todas as três são. E, novamente, podemos analisar que a justificativa reconheceu que a matéria-prima ainda estava no compartimento do molde e, com a legenda, enchimento de matéria-prima, podemos concluir que faz sentido essa afirmação, mas nada que a análise lógica nos dá a certeza que realmente é uma afirmação verdadeira. O que nos resta, então, é dizer que a alternativa E é a resposta da minha questão. É correto que se afirme em 1, 2 e 3.